que você precisa saber para ter segurança e a certeza de que o peso fetal na ultrassonografia está adequado ou não. Esse vai ser o objetivo desse nosso vídeo de hoje. Fica até o final que eu vou te explicar todos os detalhes em relação ao que você precisa saber quanto à avaliação do peso do bebê na ultrassonografia. Eu me chamo Arley Cleverson, eu sou médico materno-fetal e atuo com foco no rastreamento e na prevenção de complicações gestacionais. Eu sei que essa é uma dúvida muito frequente, uma confusão que acontece ao longo do pré-natal de muitas pacientes. E talvez você esteja assistindo esse vídeo porque isso pode estar acontecendo com você. E o meu objetivo aqui é te trazer clareza, te trazer transparência, com honestidade, falar o que você precisa saber para você efetivamente saber se esse peso, essa avaliação que foi feita em relação à ultrassonografia e o peso do bebê está adequado ou não. E eu costumo dizer que a gente precisa falar, quando a gente avalia o peso do bebê propriamente dito, a gente precisa levar em consideração duas avaliações. A primeira é justamente essa biometria, que é a forma como a gente fala em relação às medidas do bebê. Então a gente precisa saber duas biometrias aqui importantes, tá? A biometria do próprio peso fetal estimado, porque ali no ultrassom é uma estimativa. Precisamos lembrar que aquele peso não representa exatamente o peso do bebê, até porque o ultrassom não é balança. Então, esse peso é uma estimativa. São feitas ali medidas da cabeça do bebê, da barriga do bebê e do fêmur, que é o osso da coxa. Então, através dessas três medidas é feito um cálculo, existe um cálculo aonde vai se dar uma estimativa do peso que esse bebê pode estar apresentando nessa fase. Essa estimativa tem uma margem de erro de 10 a 15% para mais ou para menos em relação a esse peso. Então, se é um peso estimado, vamos dizer aqui, de 1.800 gramas, existe uma variação de 180 gramas para mais ou 180 gramas para menos, considerando os 10% de variação. Então, tendo dito isso, aquele peso é estimado. Então, mas eu vou ver duas variáveis, como eu estava falando para você. A variável do peso fetal estimado e a variável da circunferência abdominal. É isso mesmo. Para a gente saber se o bebê ele está crescendo bem, se desenvolvendo bem em relação a esse crescimento, a evolução da gestação, eu preciso ver sempre, mesmo que numa medida, isso eu estou falando em uma medida em um ultrassom, qual é o peso dele naquele ultrassom e qual é a medida da circunferência abdominal. O que é considerado normal nesses casos, tanto para o peso fetal estimado quanto para a circunferência abdominal, é uma medida que vai estar na curva de normalidade para aquela idade, entre o percentil 10 e o percentil 90. Se esse bebê ele está apresentando um crescimento abaixo do percentil 10, com circunferência abdominal ou peso fetal estimado, ele está crescendo abaixo daquilo que é esperado. Se ele está acima do percentil 90, ele está crescendo acima daquilo que é esperado. Um bebê que tem um peso entre o percentil 3 e o 10, ele tem ali uma das possibilidades de diagnóstico de ser um bebê pequeno para a idade gestacional, por isso a sigla PIG. E um bebê que está acima do percentil 90 é um bebê que a gente considera como grande para a idade gestacional, por isso a sigla GIG. Tendo dito isso, essa é uma avaliação importante, saber exatamente essa medida única. Agora, uma avaliação que eu considero ainda mais importante do que eu saber uma avaliação em uma única ultrassonografia é eu entender a evolução do crescimento do bebê. É o que eu chamo de padrão de crescimento fetal. Então, além de saber o peso em uma única ultrassonografia, eu tenho que saber como é que está a evolução, como é que está o padrão de crescimento. A gente espera que um bebê, principalmente ali já no final do segundo trimestre, para o começo do terceiro trimestre, a partir de 26, 28 semanas, ele vai manter um padrão de crescimento próximo do mesmo percentil. Então, se é um bebê que ele está ali na morfológica do segundo trimestre, no percentil 60, eu espero que com 26, 28 semanas ele mantenha próximo do percentil 60. Pode acontecer uma variação, e eu considero uma variação aceitável, em torno de 10 a 15 percentis para mais ou para menos. Agora, uma vez que eu percebo que está acontecendo uma alteração desse padrão de crescimento, é um bebê que estava no percentil 60 na morfológica do segundo trimestre e foi para o percentil 80 na ultrassom com 28 semanas, ou caiu para o percentil 30, 25, essa aceleração da velocidade de crescimento ou desaceleração da velocidade de crescimento, ela precisa ser levada em consideração. Ela precisa, no mínimo, ligar um sinalzinho de
alerta, de atenção. E o profissional que está sendo responsável por essa assistência pré-natal, ele precisa estar atento e considerar, pensar o porquê que isso está acontecendo. Encurtar um pouco mais o intervalo de acompanhamento e acompanhar também, avaliar outros exames que podem ser necessários conforme o padrão de crescimento que esse bebê está apresentando. Então, esses dois pontos em relação ao crescimento do bebê e o percentil são fundamentais. Eu preciso sim saber a avaliação pontual em uma ultrassonografia, mas eu preciso sempre levar em consideração o padrão de crescimento fetal. E por isso é fundamental que você busque sempre fazer as suas ultrassonografias sempre com o mesmo profissional, que às vezes essa variação pode acontecer quando você troca de profissional e isso pode causar uma verdadeira confusão. E pode ser às vezes só esse o único motivo que levou a essa alteração do padrão de crescimento. Então busque sempre fazer sempre com o mesmo profissional e, de preferência, na minha percepção, sempre recomendo e reforço a necessidade e falo para as minhas pacientes que essa avaliação precisa ser sempre com Doppler, principalmente no segundo e terceiro trimestre, porque o Doppler ele é importante para avaliar vitalidade fetal, para avaliar a função útero-placentária. Então ele, apesar de ser um exame que formalmente, através de guidelines, protocolos, ser um exame recomendado somente nos casos de alto risco, a gente pode, através do Doppler, suspeitar de uma restrição de crescimento, suspeitar de um sofrimento fetal e se antecipar e fazer diferença na vida dessa criança, até mesmo evitando um desfecho mais trágico, mais desfavorável, como infelizmente eu já atendi muitas pacientes com histórico de óbito fetal intraútero e são pacientes sem Doppler e que a gente, ao avaliar as ultrassonografias, percebe uma queda na velocidade de crescimento fetal. Então, já era um sinal de alerta. Se o Doppler tivesse sido feito, poderia ter sido identificada alguma alteração ali que sinalizasse um cuidado a mais. Muito bem! Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te trazido ali clareza, um direcionamento com todo esse conhecimento. E se isso aconteceu, não deixe de curtir aqui o vídeo, de compartilhar com outras pessoas que você sabe que vai se beneficiar com esse conteúdo, com esse conhecimento. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, peço para você se inscrever e assim que você se inscrever, já ativa o sino das notificações para que sempre que tiver vídeo novo você receber uma notificação e poder assistir o vídeo em primeira mão. Lembrando que toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito bem, eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.